andam? Com muito calor, não? Bueno, tá bem, quédate aí mirando Lornelli. Orar é confiar. Claro, não, porque orar sem confiar é até uma burrice, não? Um não vai orar, vai pedir algo sem confiar. É algo que não é normal, não? Quando nós outros pedimos algo a alguém, confiamos que essa pessoa vai ser, não? Senão nem pedimos, não? Quanto mais com Deus. E Deus nos dá motivos para orar e confiar nele. E Deus nos ensina. Já nos ensina porque não sabemos orar. A Bíblia diz que não sabemos orar como convém, não sabemos nem pedir. Não, eu já me acordo na escola, nem sei se aprende isso mais na escola, não. Pero quando eu era pibe, se aprendia na escola a ser carta. Você aprende a ser carta? Bueno, um e-mail, não? Hoje seria um e-mail. Uma carta dirigida a alguma autoridade, não? E se aprendia, escrevia. Bueno, aprende mais que sai na secundária, não? Na secundária que é, como te pode dizer, específica de administração, não? Claro, não, em primária, por suposto, se ensina o modelo de carta e tudo mais, não, seguramente que sim. Eu digo uma carta específica para uma autoridade e bueno, e nos ensinávamos aí a pedir algo, não, ou agradecer, ou falar com uma autoridade, não? O mesmo também toca esse tema no seminário, não? Para que uno aprenda. E tampouco nos queda saber pedir a Jesus. Não sabemos pedir a Jesus, sino que temos que aprender com a Bíblia. E a Bíblia nos ensina. O próprio Jesus teve que ensinar. E seus discípulos pediram a ele que ele ensinara. Lucas capítulo número 11. Abriram aí Lucas capítulo número 11. Vamos a ler. Desse texto há muito que se hablar. Ele pedir. O próprio Senhor Jesus nos ha ensinado a pedir. Por quê? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 11. Acá nesse texto, vemos que orar é confiar. E vou explicar por quê. Mas já que aí se ensina a orar também, não? É a oração do Padre Nosso. O Senhor recita aí. A tão famosa oração ao qual conhecemos. A oração do Padre Nosso. Vamos a ler. Diz assim: aconteceu que estava Jesus orando em um lugar. E quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, quizá os discípulos estavam escutando, não? Ele orar. Ou então você viu que ele estava já lá à parte orando, não? Que Jesus generalmente não, estou tentando me acordar, não é relato bíblico que Jesus estava orando. Ou seja, há relato bíblico que Jesus estava orando com a multitud, pero bendezino no mar, não? Vê que os pastores hacen largas orações e tudo mais, e a gente gosta de hacer larga oração para impressionar, não? A mim não me impressiona nada, pero bueno. Quanto mais oração, mais pecado tem nesse chavão, não? Temos que orar em secreto, em nosso quarto, assim ensina Jesus. Já dentro, literalmente dentro do armário. Aí, não, biblicamente, quando hacemos uma exegese de texto, interpretamos o texto, ele habla para orar em secreto dentro do armário, abaixo da cama. Não quero dizer que literalmente temos que ser isso. O que quero dizer é que temos que orar solo, não? Podemos orar cá em igreja também, quando eu terminar a predicação, orei uma oração. Quando eu peço na reunião alguma oração, não está mal orar em público, pero está mal que dá orando muito tempo em público. Sim que está mal, não? Porque Jesus nos ensina principalmente a orar aí, escondidito, aí, cajadito. Então, se Jesus estava orando seguramente em algum lado e terminou, e seus discípulos disseram a ele, não? Senhor, ensina-nos a orar. Como também com ele ensinou a seus discípulos. Você vê que João Bautista já havia ensinado
a seus discípulos. Muitos dos discípulos de Jesus foram antes discípulos de João Bautista, não? Alguns não, mas a grande maioria dos discípulos de Jesus antes foram discípulos de João Bautista. Porque, ao final, João Bautista vindo abrir o caminho, não? Ele endereçou as veredas, como o próprio Jesus Cristo disse que ele foi o Elias que venia anunciando antes sua venida. E lhes dijo, quando oreis, decid, Padre nosso que estás em los cielos, santificado seja tu nome, venga tu reino, hágase tu voluntad, como no cielo, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje, e perdona-nos nossos pecados, porque também nós outros perdonamos a todos os que nos devem. E não nos metas em tentação, mas livra-nos do mal. Bom, eu não quero em si predicar acerca da oração, nesse sentido de explicar essa oração, sendo que o título da predicação é orar é confiar, é uma afirmação. Quando oramos, devemos confiar que Deus vai a dar. Por quê? Por causa do restante do texto acá, que vou a dizer. Okay? Justamente. Por suposto, vou fazer um comentário acerca da oração do Padre Nosso. Não vou quedar me detendo em cada ponto, porque me quedaria falando até amanhã, não? Até amanhã é exagero. Pero umas 2, 3 horas de predicação, seguramente, não? Já quedamos 1h25, creio, de reunião, não? E tive poucas alabanças e tudo. Porque, ou seja, falamos bastante sobre o tema, não? Terminamos Hebreus 11, já falamos da fé. E que lindo texto. Estava lindo, sim, estava lindo. Claro, uno não se dá conta, e tinha mais por falar e dizer, e uno se queda falando. É igual essa cá, falar do Padre Nosso, não? Que está falando acá, vemos que Jesus nos ensinou que primeiro temos que alabar a Deus, não? Padre Nosso que estás em los cielos, não? Santificado seja tu nome. E depois dizer que venga tu reino. O reino de Cristo acá na terra é diferente do que os cristianos evangélicos estão querendo ser, que é, edificamos acá um altar ao Senhor, não é? Nossa igreja nem púlpito tem, não? É tudo igual. Edificamos um altar, e aí as alabanças, não? E vamos criar um clima de adoração. Todas essas palavras, todas essas intenções, que são intenções para manipular a atenção para as luzes, não? E todo esse clímax, para que a gente possa... Não vamos entender nada dessa maneira. O culto tem que ser racional, não emocional. Por suposto que não podemos separar a razão da emoção. Nossa razão vai conjuntamente com nossas emoções e vice-versa. Não há como separá-las. Pero a reunião tem que ser racional, ou seja, eu tenho que entender o que estou fazendo acá, o que vim a ser acá, alabar a Deus, glorificar seu nome e aprender dele, dar e receber. É isso que vim a ser acá, não? Pode quedar tranquilo que eu não vou pedir plata, não? Plata para sejar a palavra. É plata toda hora, não vou pedir plata. Que são graciosos. Eu tenho que dizer, não? Porque me sai de dentro, não? Me sai de dentro. Tenho que dizer, assim, essa crítica, não? Essa crítica, esse evangelho mentiroso. Então, se elaga-se sua vontade, el venha tu reino, o venga tu reino, vem junto com haga-se tu vontade. Está separado acá? Não está separado. Pastor, tem um ponto. Claro, tem um ponto, porque são orações, não? Dentro da oração tem as orações lá. Como é que é? Aí tinha que uma professora de língua explicar a análise sintática da oração. Pero o que quero dizer é que está dentro do mesmo tema. Jesus está nos ensinando a oração. E o venga tu reino não está alejando de haga-se sua vontade. Para que o reino de Deus seja instituído na terra, eu tenho que ser a vontade de Deus. Todas as vezes que hago, não é que hago um hecho profético a hora e profetizo e todo mundo empieza a chorar, a temblar as manitas. Estou profetizando, estou sendo hechos proféticos. Não, isso não serve para nada, simplesmente para nada,
para o reino de Deus ser instituído na terra. A única maneira do reino de Deus ser instituído na terra é que eu haga a vontade de Deus. A vontade que de Deus que é amar, perdonar, ajudar, congregar, não? E caminhar na segunda mídia. E tudo isso é a vontade de Deus. Abrir outras igrejas, não? Estender o reino, predicar primeiro com ele exemplo, depois falar, não? Muita gente habla, pero não tem exemplo de cristiano nenhum. Então, se hagas tu vontade como no cielo, também é na terra, por suposto. A vontade de Deus, qual é? Ele é soberano, não? Ele reina sobre nós outros. Ele reina não como um tirano, sino como um Deus amoroso. Eu não tenho nenhum exemplo na terra, porque não há exemplo na terra de um governante bueno. Não tem tu político favorito? Ele não é bueno. Nada, não chega nem aos pés de Deus, não? Porque não há referente na terra de governo, por melhor país que seja, por melhor governo que seja, não há referência referindo-se a Deus, não? Deus é Deus. Então, se Ele é bueno, seu reino é de amor, de justiça, nos ajuda, parto do pressuposto que Deus é bueno, que Deus sempre nos escuta. Que é isso acá que está falando o texto? Que é isso, pastor? Sim, está falando isso. Vamos seguir legendo. Confiar, orar é confiar. Por que eu confio? Porque tudo que eu pido a Deus, Deus vai dar segundo sua vontade. Está escrito isso acá? Não, está escrito em outro texto isso, não? Em Juan está escrito isso, que Deus nos vai dar tudo o que pedimos segundo a vontade dele. E ele explica cá, ele dá exemplos, não? Exemplos negativos, para que desse exemplo negativo saquemos o positivo. Vamos seguir legendo. Pero antes, deixa-me terminar aquela explicação um pouco, não? Então, se é o pão nosso de cada dia dar no hoje, o que quer dizer isso? Que nós outros não somos mesquinos e pedimos $1 milhão. Nós outros pedimos o pão de hoje. O pão de hoje quer dizer a porção necessária para a minha vida hoje. Não? Eu não necessito uma casa com 300 habitações, com 5 banhos. Vai ter nem mais banho que pessoa na casa, não? Com 2 banhos necessito, realmente. Menos mal que tem que acabar o banho da igreja, né? Com 2 banhos eu creio que é necessário. Pero com 5 habitações, com 200 banhos, não é necessário, não? Afinal, somos não mais. Ah, não tenho roupa, já viu, não? Aí um casamento, não tenho roupa. Aí na festa, não tenho roupa. Aí abre o armário e se cai todo, não? Como que não tem roupa? Mira quanta roupa se cajou. É terrível. Nós outros, não tenho um sapato. Os sapatos estão todos tirados já. Ou seja, Deus está falando que o justo e o necessário, que aquilo que é necessário para nós outros, o pão nosso de cada dia, Ele nos vai dar, não? E Ele vai perdoar nossos pecados, tal como nós outros também vamos a perdonar aqueles que pecaram contra nós outros, não? E não nos metas em tentação, já expliquei o que é a tentação, não? Deus, Ele não mete nadie a tentação, no sentido de tentação, sino a prova sim. Justamente. Foi assim no deserto com o maná, não? É o único dia que Deus dava uma provisão doble, era viernes, porque é sábado eles descansavam, não? Depois Deus dava uma provisão para cada dia. Imagina que vós abrisse tua alacena e não tivera nada, e não tivera plata para comer, para comprar nada. Não tivera simplesmente nada em casa, e esperara solamente a porção del dia. Nos quedaríamos loucos, não? Com a sociedade que vivemos hoje, onde está baseada em ansiedade, não? Tudo é que você amanhã já tem a renda para um mês, parar um pouco, não? Me morrer maneira toda a minha renda, viu? Que você amanhã, né? Já sabe, não? Maneira minha renda. Calma, parar. E se amanhã não morimos? E se, não, como passou com o coronavírus, não? Todo mundo quedou presito dentro de casa, de repente, algo que nunca hemos visto, uma loucura, não?
Temos que crer em Deus, esperar em Deus. Eu não digo isso que não estou alimentando acá uma vagância, não vou ser nada que caiga de lá alto, não estou dizendo nada disso, sino que a Bíblia nos ensina a confiar em Deus, a esperar em Deus, a orar e confiar. Porque ao final Deus responde e dá. Tudo isso que eu estou falando acá está relatado nos seguintes versículos, que vamos ler agora, e que basicamente já é a explicação dos próximos versículos que eu estou dando agora. Não? Por isso eu estou antecipando, porque sou ansioso, não? Está falando contra a ansiedade. Então, a ansiedade é mala, não? E burra, porque não nos deixa pensar em la verdade como realmente é. Nós outros imaginamos várias possibilidades de várias verdades que são mentira, que não são verdade, não? Isso nos hace a ansiedade, preocupar-se tanto por ele futuro, que quedamos presos no presente, sem poder viver e experimentar o presente. Por isso, o pão de cada dia é a porção diária. Por isso também devemos perdonar para ser perdonado, e não nos meta em tentação, essa parte aí, não quer dizer que Deus nos manda a tentação, sino que Deus sino nos manda provas e nos ajuda em meio à tentação que somos tentados. Por quê? Somos tentados porque o mal nos atrai, não? Cada coisa que nos atrai, somos tentados por ella, não? A cada um de nós outros será algo diferente, ou quiçá compartimos algumas tentações, não? Algumas, e outros vão ser tentados por coisas diferentes, completamente diferentes. Não quero dar nenhum exemplo, senão não vai dizer, pastor, como sabia disso? Quem te churmiou, minha tentação? Quem te churmiou? Se sabe. É TikTok, não? Churmiou. Quem te churmiou? Vamos seguir legendo. Então, se Jesus, para dar a explicação acerca da oração, que tem que ser hecha com confiança, já que eles acabaram de pedir a Jesus para ensinar acerca da oração, e Jesus ensinou, e tem que ser hecha bem, com confiança, Jesus lhes dijo também, versículo 5, ele agregou, não, acerca da oração, ele ensinou a orar e lhes dijo também isso. Lá pergunta, mirá a pergunta, quem de vós outros que tenha um amigo, vá a ele à meia-noite, ele diz, amigo, presta-me 3 panes. Ou seja, quem de nós outros hace isso? Bueno, seguro alguém hacia, não? Aí ele explica, porque o amigo meu ha venido a mim de viagem e não tenho que pôr-lhe delante. E aquele respondendo desde adentro lhe diz, não me molestes, a porta já está cerrada. Ou seja, Jesus sempre ele mete uns exemplos assim, loucos, não? Muito exagerado. Jesus usa uma delas figuras de linguagem que Jesus usa dentro de outras que ele usa também, como a ironia, não? Metáforas. Ele usa a hipérbole, ele usa muito essa figura hipérbole. Nádia iba na casa del outro à meia-noite. Nádia, porque, vamos dizer, eles dormiam bem temprano em relação a nós outros, não? E se levantavam temprano também. Aí ele diz que o amigo vai já e pedir pão emprestado porque ele não tinha, porque outro amigo vindo de viagem. E segundo a cultura deles, quando ia de viagem, parava na casa de um amigo e quedava aí, não? Eles eram muito acorredores. Bueno, algumas pessoas todavia lo são, não? Entre nós outros também. E ele diz, não me moleste, a porta já está cerrada. E meus ninhos estão comigo na cama, não posso levantar-me e dar-se-los. Ou seja, eles dormiam praticamente aí todos juntos, não tinham habitação. As casas eram um cômodo no mais, também, 1 ou 2, não tinha várias habitações. E era meia-noite, estavam todos dormindo, todos cansados, todos aí em casa já, e o chavão golpeando na porta, não, enchendo. Aí Jesus cria essa imagem, não? Versículo 8. Os digo que a um que, mira a condição, a um que é uma condição, a um que isso passe,
não? De que não vá à medianoite e que esse amigo diga, mira, não vou te abrir, já está todos dormindo. Aunque não se levante a dar-se-lo por ser seu amigo, ou seja, vós sou meu amigo, vem amanhã, não vem um rato, mas vou me entender, sou meu amigo, não vou levantar para te dar nada. Sem embargo, ou seja, outra condição, não? Por sua importunidade, se levantará e lhe dará todo o que necessite. Deu para entender o que Jesus quer dizer? Vamos a explicar detalhadamente. El chavão pediu algo ao outro. El outro, bueno, tinha confiança de dizer, não me rodas a hora, não me moleste, estamos dormindo, parar de me molestar, vou ver amanhã. Não? Às vezes com amigo nós outros dizemos isso, e às vezes temos amigos que são pesados, não? Vocês têm amigo pesado? Às vezes temos amigo pesado. E dizem, vem amanhã, volve amanhã, não? Pero, aún assim, por la moléstia, não, de não ir aí, e esse horário, ele diz, mira, eu me levanto e te dou. Esse é o primeiro exemplo. Vamos seguir lendo. E eu os digo, mira o que Jesus está dizendo agora, pedi e se os dará, buscar e achareis, chamar e se os abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, e ele que busca, acha, e ele que chama, se lhe abrirá. Ou seja, Jesus conta essa história e acha uma afirmação. Se eu oro pedindo a Deus, eu tenho que orar com confiança. Por quê? Porque todo aquele que pede, Deus dá. Todo aquele que busca. Por suposto, hermanos, que esse versículo acá não está excluído da Bíblia, esse texto. Está insertado na palavra de Deus e em toda a palavra de Jesus. Então você tem que interpretar essa palavra com a outra palavra de Jesus. O outro texto que eu citei, que de Juan, que diz o quê? Que vamos pedir que Deus vai dar todo segundo o quê? Me voluntar? Não. Porque me voluntar, não? Qual é a nossa vontade? Sempre coisas materiais, não? Um auto 0 quilômetro, uma casa nova, não? Uma mulher nova. Que isso? Uma mulher nova? Deus meu. Se uma mulher já dá tanto problema, para que o chavão queridor, não? Uno só pede coisas, não? Materiais. Pede coisas para que uno desfrute. Com essa maquiagem de la piedade que temos. Não é para o reino de Deus. É para bendezer, não? Não, é porque... Não. Nós outros somos egoístas e sempre pedimos para nós outros mesmos. Pero Jesus nos ensina a pedir a um assim e diz que Ele nos vai a dar. Porque se esse amigo deu, a um que sendo amigo poderia não dar, pero ele deu por causa do oportuno, imagina Deus, não? Então se Ele diz, pedir que eu vou dar, buscar que vai encontrar, chamar que se vai abrir. Não? Porque o que pede recebe, o que busca haja, e o que chama se lhe abre. E aí ele faz outra pergunta. Que padre de vós outros, ou seja, todos nós outros acá que somos padres, padre acá está se referindo a madre e padre, tá bem? Qual padre de vós outros está se referindo ao familiar, aquele que vai trazer algo? Se seu filho pede um pão, lhe dará uma pedra? Alguém cá vai dar uma pedra ali? Se ali pede pão? Por mais que não tenhamos, nós outros vamos buscar. Não sei, até roubar se for necessário. Não? Que isso, pastor? Está dizendo que vamos roubar. Para comer, sim. Não é pecado, não? A lei do país permite, não? Mas quando as saqueiam, que levam, não? A tele do supermercado, não? A computadora. Nada leva comida, não? Um paquete de fidel, nunca, não? Ou então você leva... La carne, al assado, não? É chup, não? Claro. O uísque, claro. Já vai chup. Nada quando vai saquear, já vai comida, não? Ou seja, nós outros hacemos qualquer coisa para dar lo mejor aos nossos filhos. E ele sigue dando exemplo. Jesus, ele é muito explicativo, não? Ele explica demasiado, ele é muito didático. É um grande maestro, ou
ou se pescado, ou se tu hijo pede pescado, não? Em lugar de pescado, lhe dará uma serpente. A não ser que seja aí asiático, não? Come a serpente, come tudo que vem, não? Asiático, digo em general, os índios, não? Tailândia, já veio alguns vídeos, às vezes, o tipo... Bom, já em Brasil também come serpente, também, não? Eu não me animo, pero dizem que é rica, não? Que é praticamente como um pescado. Pero Jesus está sendo bem irônico também acá, usando a ironia, não? Porque para os judeus, a serpente era um animal impuro, de maneira nenhuma. Não é por eleito de não se comer serpente, porque hoje, por exemplo, se eu estiver predicando realmente em Ásia, esse versículo não serve para nada, porque eu teria que adaptar esse versículo à cultura deles, porque eles vão dizer, eu prefiro comer uma serpente que um pescado. É muito mais rica, não? Para eles. Pero para a cultura judaica, a serpente era um animal impuro. De maneira nenhuma, alguém ia dar uma serpente no lugar de um pescado. Aunque a serpente se pode comer. E Jesus mesmo, depois disse que não havia mais animais impuros, não? Eu estou falando desde uma cultura judaica até cá, porque isso Jesus depois explicou a seus discípulos. Aí quem vai dar no lugar de um pescado uma serpente? E ele sigue explicando. Ou se pede um ovo não, de gallina, lhe dará um escorpião. Escorpião é terrível. Eu já vi comendo escorpião também, não? Que gana de comer coisa que a gente tem, não? Por Deus do céu, comer um escorpião. Eu já he visto também. De onde estou, Jô, cá? Cá. 13. Pois se vós outros, sendo malos, ou seja, Jesus enfatiza isso. Ele hace a comparação de alguém malo, que hace boa coisa, com Deus. Nem há como comparar nós outros com Deus, não? Se vocês são malos, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos? A pergunta é essa. Quanto mais vosso Padre Celestial não dará-lhe o Espírito Santo a los que lo pidam? E Jesus faz uma contestação do Espírito Santo quando eles estavam pedindo nada mais para orar. Mira, avó. O Espírito Santo é lá, é o sejo, não? O sejo. É lá a confirmação de nossa oração. É como aprendemos em Hebreus capítulo 11, que o Espírito Santo é zelara, é ele garante. A fé é isso. É a garantia de que eu vou receber. Por que vou receber? Porque o Espírito Santo está trabalhando para que eu receba. Deus é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus encarnado em nós outros, vamos dizer. Em nossa carne, não? É o Espírito Santo atuando dentro de nós outros, trabalhando para que recebamos as bendições de Deus. Ora, que bendições são essas? É como eu dizia já. Imagina vós enojar-se e não pecar. Seria maravilhoso, não? Porque toda vez que eu me enojo, eu peco. Por mais que eu me seguro, eu peco. Termino pecando quando eu me enojo. Que não deveria ser assim. Eu deveria enojar-me, que não há problema nenhum no enojo. A Bíblia permite o enojo, Jesus disse. Vocês se vão enojar, é normal. Porque quanta injustiça vemos em la vida, não? Dentro de nossa família, fora, em la casa, não? E em nosso próprio hogar, em nossa própria vida, quanta injustiça passamos, quanto problema passamos. Isso nos leva a enojar-se, a cerrar-nos para o mundo, não? Às vezes estamos cerrados, não queremos abrir nosso coração. Por quê? Porque já abrimos nosso coração algum dia, alguma vez, e nos danharam. E nos quedamos cerrados, sim. Airai-vos, pero não pequei, justamente. Então, se Jesus diz que, com esse texto que falou Kika, que é o que eu estou recitando, justamente esse texto, airai-vos, pero não pequeis, ou seja, eu posso me airar, porque é natural, a ira é natural de ser humano, é natural de quando vemos uma falta de amor, não? Alguém malo actuando, ou na situação mala, nos produz ira e enojo, não? Alguns vídeos eu passo, não? Vídeo de violência, aquela violência muito extrema,
quando é o choro que se deu mal, não? Que agarraram ele, deram um palo. E eu até vejo um pouquinho. Pero quando se sobrepassam todo esse, não? Esse mal, já produz dano. E já passo, não quero nem ver. Ou seja, uno se ira, pero não deveria pecar. Imagina se não pecáramos mais, não? Seria maravilhoso e vamos viver tão bem, os uns com os outros, a harmonia. Então, orar é confiar, porque quando eu oro, hago essa oração que Jesus nos ensinou, o Padre Nosso, eu vou saber que Ele me vai escutar, me vai dar, porque ao final Jesus dá esses dois exemplos, desse amigo, que por mais que era amigo, não queria contestar o muchacho. Pero contestou por quê? Por causa que o muchacho pediu. Jesus depois ele vai dar vários exemplos mais, não? Ele também diz, dá o exemplo da parábola del juiz iníquo, se acorda? O juiz era injusto, era iníquo, era malo, era injusto, não queria julgar a causa de la mulher, pero la mulher iba todos os dias, julgar-me causa. E ele se inchou tanto que ele disse, vou julgar porque essa mulher me tem podrido, não? Vou julgar antes que ela me moleste mais, não me para de molestar. E ele julgou. Então se hace a comparação de algo tão malo com Deus que é tão bueno. Ou seja, a diferença é abismal. Se alguém malo pode ser algo bueno, que é o que Jesus habla cá no segundo exemplo, se vós outros que sois malos sabem dar boas dádivas a vossos filhos, bons regalos, quem é que regala algo malo para seu filho? Nadie, não? Por mais que nós outros não tenhamos plata, em nosso nível de pouca plata, nosso mal nível econômico, desse mal nível econômico queremos dar, todavia, o melhor, não? Que podemos a nosso rio. Por mais que ele tipo não mereça, vê que o tipo às vezes não merece, não? Hã? Assim é Deus com nós outros também, justamente. Há um que não merece, claro. Eu tenho um regalo aí guardado de Isabelle, ela já nem sabe, tá já fora. Que às vezes passo no posto de diário, que interessante isso, compro. Pero não regalo às vezes, não? Porque acelio. E se não se regalar muita coisa, queda caprichoso, não? Queda a ansiedade, não? A imaginação não se desperta. Veja que nossos filhos têm muitos mais recursos que nós outros. Sim ou não? Nós outros tivemos muito menos recursos. E se for falar com essa hilera aí de trás, essa parte é cá também, excluindo ustedes, essa parte é cá de trás, que aí já tem bastante experiência, não? É uma hilera muito experimentada, não? Na época de Amélia não tinha nem luz acá em Montetingolo, não? Era o generador, não, Amélia? La casa era de adoquil? Era, não, sim ou não? Nós outros não tínhamos recurso antes. E nossos filhos sobrepassa de recurso. É chupeta eletrônico, não? Aí a computadora é tipo que é assim. Aí já não consegue ver um de burrito. Vê que nós outros, quando éramos ninhos, esperávamos em momento, tal hora vai dar aquele de burrito, e esperávamos, não? E aí justo a tela não funcionava. Tinha que golpear a antena, meter aí como é que é? La birulana, não? Hã? Uma papa? Caramba, uma papa nunca. A tristeza cá era mais grande, não? Em Brasil puníamos uma birulana e víamos assim, lleno de chuva, não? Parecia chuva. E agora o PIB tem 300 canais e está assim, passando, não? Logo assim que tuve essas tele de canal assim, não? Já em Brasília, era só o rico que tinha, não? Aí eu tinha um amigo que era mais rico, eu ia na casa dele e ele disse, bueno, vamos ver algo aqui na tele, não? Que tinha um montão de canal. Aí ele ia passando, aí punha um canal, aí estávamos vendo, aí quando estávamos vendo ele já cambiava. Eu disse, ao final vou me chamar até cá para ver o canal menu, não? Porque vou pôr no menu e vai passando toda hora. Ou seja, o chavão já estava aburrido, já estava emocionado aí, querendo ver algum canal, e o chavão já estava aburrido. Hoje,
essa lluvia de estímulos que tem, não, nossos filhos, eles quedam aburridos. Eu não sei o que é aburrido. Em minha infância, eu não sei o que era essa palavra, não. Sempre queria ser algo, explotar alguma coisa, agurreiro, prender fogo a algum lado, não? E tirar a pedra no vizinho, o vizinho reclamava, saíamos correndo, isso era divertido. Um montão de coisa, não nos aburríamos nunca. Nunca, rugávamos com pedra, com palo, com uma horra. Não, eu me acordo que sempre tinha uma água, não, correndo em la calle. Sempre, minha casa sempre tinha uma água correndo. Algum vizinho lavando, e quanto mais que minha casa eram 5 quadras, direto, sem cortar, não? Era uma casa re larga, não? E sempre tinha, e poníamos uma horrita, e íamos seguindo a horrita, era a nossa embarcação, e qual ia chegar. Ou seja, a imaginação, os pibes, e nós outros quedamos assim, nós outros oramos, pedimos a Deus, e por essa lluvia de estímulos, as igrejas que têm que ser show, teatro, não, os pastores têm que ser palhaços, animadores de auditório para poder passar uma mensagem de parte de Deus, que termina de Deus não tendo nada. Os pastores se transformaram em coaches, em psicólogos, em palhaços que tentam estimular a gente a crer, pero quando a palavra é tão simples, né? Jesus vem e nos ensina o que é a oração, depois diz, é lógico, se alguém malo, se vocês são malos e no dia a dia vocês não ajudam um ao outro, não bendizem e tudo mais, imagina o nosso Pai Celestial. Ele está vendo todo problema, ele está vendo toda dificuldade. E o primeiro a querer bendezer a nós outros é Deus. Deus nos quer bendezer mais que nós outros queremos ser bendezidos. Parece que não, pero sim. Essa é a verdade. Hã? Ah, sim, sim. E guarda em seu coração e pratica, justamente. Boa essa palavra aí. Claro, sogra. Claro, uno sai remotivado, não? Reestimulado de la reunião. E depois, no próximo dia, se depara com a realidade. Quando se enfrenta com a realidade, ai, pero esse meu chefe é um endemoniado, ai, minha sogra é endemoniada, minha mulher está possuída, aí tudo é o diabo, não? Aí se depara com a realidade. Por quê? Porque a palavra não produziu câmbio em sua vida, não? Porque foi só uma palavra de alento, nada mais. O diabo é astuto. Sim. Claro, por suposto. Isso é verdade, claro. O diabo é astuto e se o erro de Deus não... eu repito tuas palavras para que dá gravado acá, não? Claro, o diabo é astuto e se o erro de Deus não dá lugar, já está, o diabo vai levá-lo. Pero nós outros vamos orar com fé, porque orar é desconfiar. Não vamos a perder o tempo orando sem confiar. Por isso vamos orar nesse momento para terminar a predicação. E vós ore com fé. Eu hago, por suposto, uma oração general, pero vós ore com tua vida, ore com fé. Padre, te damos glória e graça por la bendição dessa reunião, por la bendição dessa palavra ministrada aos nossos corações. Tu eres fiel, Senhor. Tu fidelidade, tu justiça, tu amor não tem fim. Tu nos ajuda, tu nos bendize todos os dias. Tu eres maravilhoso. Tu eres esse Padre amoroso. Tu eres esse Padre que bem sabe que necessitamos de todas as coisas e tu nos bendize igual, tu nos ajuda, tu estás com nós outros, sempre presente, nos ha mandado tu Santo Espírito. Graças, Espírito Santo, é Deus revelado, o Deus encarnado em nossas vidas, o Deus que habita em nossos corações. Graças, Espírito Santo, graças a Deus, graças, Padre, graças, Jesus Cristo, por esse sacrifício tão grande na cruz, por essa palavra maravilhosa que tu nos has regalado. Te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.